Muito boa noite para você que está acompanhando o Jornal da Band de hoje. Eu estou aqui no estúdio nesse momento com uma entrevista muito especial que eu vou trazer para você. É o Diogo Araújo, que é do marketing do Circo Portugal Internacional, que está de volta aqui em Sorocaba. A última vez que eles estiveram aqui foi em 2021, num cenário pós-pandêmico. Estão de volta aqui a Sorocaba e é simplesmente incrível. Eu sou particularmente fã do Circo Portugal. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Diogo. Eu queria que você já falasse para a gente como está esse ano o Circo Portugal. Muitas novidades? Muitas novidades. Primeiramente, aí, agradecer o convite e o espaço da Band aqui com o Circo Portugal. Para a gente é um prazer imenso estar voltando a Sorocaba. A gente acabou de sair de uma temporada no estado de Minas Gerais e aí retornamos agora ao estado de São Paulo. E dentro da nossa rota lá, não poderia ficar de fora Sorocaba. Por que não poderia ficar de fora? Como você bem falou aí, a gente teve em Sorocaba em 2021, no cenário pós-pandêmico, onde Sorocaba abraçou a gente de uma forma carinhosa. Esse público aqui, a gente espera repetir esse sucesso que a gente teve anteriormente. Então a gente está trazendo muita novidade, dentre elas eu já posso dizer aqui, que vocês já sabem, que é o Globo da Morte com 6 motos, o Homem-Bala, o show de raios lasers, palhaços, mágica, malabarismo, equilibrismo. Então, assim, vai ser muita adrenalina, muita emoção, como a gente costuma dizer. E a gente espera que Sorocaba nos abrace novamente e tenha esse carinho como teve em 2021 com o Circo Portugal. Só para as pessoas que ainda não conhecem o Circo Portugal Internacional, a estrutura do circo, quantas pessoas comportam ali e o número de artistas. Vocês têm aí artistas de quase o mundo inteiro, né? Temos artistas espalhados. Tem artista da Europa, da América do Sul, do Brasil. Então hoje o circo está na sua 7ª ou 8ª geração, e aí ele vem se renovando, chegando ao Brasil aí por volta de 1890, e aí a gente vem trazendo coisas novas o tempo todo, implementando tecnologia. A nossa estrutura hoje conta com mais de 900 toneladas de equipamento, certo? Na primeira vez, quem está passando por ali perguntando, é outro circo que está aí, é outro Portugal? A gente montou com a lona vermelha, agora a gente está montando com a lona azul, então a gente tem uma mega estrutura aí que a gente está trazendo para vocês, com todo o conforto, todo o luxo, todo o glamour que a gente tem passado. Então, vocês vão se surpreender, eu tenho certeza, e a gente vai também surpreender com o carinho do povo de Sorocaba. Bom, a arte circense é uma das artes mais antigas do mundo, mas a tecnologia está presente com bastante força no Circo Portugal, né? Inclusive nas apresentações, como você já falou, e também para facilitar para o espectador a compra dos ingressos. Como vai ser feita a compra dos ingressos para facilitar a vida de quem vai? Perfeito. Só respondendo a pergunta que eu esqueci, você perguntou a quantidade de pessoas. Sim. Mais ou menos hoje, em torno de 120 pessoas fazem parte do Circo Portugal, desde o montador até os artistas. Então, é uma estrutura bem grande aí que a gente tem. Em relação aos ingressos, todo mundo já pode comprar no site circoportugal.com, tá? Divide em até 6 vezes. E trazendo uma novidade aqui para a cidade de Sorocaba, quem compra online vai ter o check-in antecipado 10 minutos antes da fila estar abrindo. Então, o espetáculo de 8 horas a gente costuma abrir 7h30. Para quem compra online vai ter uma fila exclusiva. A partir das 7h20 já vai estar podendo adentrar a nossa praça de alimentação, já adiantar a compra dos seus alimentos, a pipoca, o algodão doce, a maçã do amor, a batata, refrigerante, enfim. É o que traz bastante comodidade, Isso. né? Você chega antes, compra online, ainda divide esse valor, né? Estreia do Circo Portugal Internacional aqui em Sorocaba. A estreia vai ser agora, sexta-feira, dia 19/4, às 8 horas, na Dom Aguirre, no mesmo local que a gente teve em 2021. Então a gente está adorando, está tendo uma procura muito alta e a gente espera que a gente esteja com casa cheia nesse dia. E como você falou, quem quiser comprar no site pode dividir em até 6 vezes no cartão de crédito. Repete para nós o site, Diogo. circoportugal.com. E eu falei aqui pro pessoal que eu vou nadar de braçada porque eu sou fã de carteirinha da arte circense, em especial Circo Portugal. Estive em 2021 no espetáculo de vocês e o Globo da Morte é um dos quadros que mais me fascina na arte circense contemporânea, vamos dizer assim, né? Porque a arte circense ela é uma das mais antigas do mundo. Milenar, né? É milenar, na verdade, né? Inclusive, já puxando por esse aspecto aí, o Circo Portugal existe de 1890, já está aí na 7ª, 8ª geração. Conta um pouco para nós essa trajetória. Então, o Circo Portugal, ele nasceu em Braga, na cidade de Portugal, e um grupo de artistas se formou para se apresentar nos cassinos de Estoril. E a partir daí, eles foram calorosamente aplaudidos e resolveram montar sua trupe e sair rodando a Europa. Pouco tempo depois, resolveram migrar para as Américas,
onde eles foram se apresentando em alguns países daqui da América e se apaixonaram pelo Brasil. Se apresentando pela primeira vez aqui na cidade de São Vicente, São Paulo, e desde então o circo está aqui no Brasil, rodando alguns países também da América do Sul, e fazendo apresentações de alguns artistas que se apresentam em outros circos também internacionais. A gente tem artistas hoje que se apresentam no Circo de Soleil, que passaram pelo Circo Portugal, por exemplo. Existem alguns artistas ainda remanescentes da formação original, da família original? Alguma geração, algum representante Tem desse... direção que fica mais no escritório de São Paulo, que está lá, e aqui fica uma nova geração que vai tocando o circo, vamos dizer, de local para local, que tudo é passado por lá, né, pelo escritório. Então o escritório define a rota, o roteiro, e a partir daí a gente vai visitando as cidades para construir a mídia do circo, para que os artistas consigam se programar quais são as cidades que a gente vai fazer. E a cada nova cidade aí acontece de vir um número novo, uma atração nova, e assim a gente vai fazendo e trazendo esse encantamento que a gente fala do Circo Portugal. Quais são as atrações desse ano do Circo Portugal? Então, a gente pode colocar aí em evidência essa que você já colocou, que é o Globo da Morte com 6 motos, que é uma atração exclusiva do Circo Portugal. Tem também o Homem-Bala, diretamente de Las Vegas. Um incrível show de raios lasers, são mais de 150 lasers aí, é um número que veio da Itália também. Mas também tem muita magia, muita brincadeira com os palhaços também. Também tem malabarismo, equilibrismo, então tem números aí que vão, com certeza, tirar o fôlego dos espectadores que estiverem dentro da tenda. E é incrível as apresentações circenses, que elas estão ali no palco, na nossa frente, ao vivo e a cores. É a maior representatividade do ao vivo e a cores. Eu me lembro que o ano passado nós assistimos um dos espetáculos, um equilibrista, que era um jovem, um adolescente, bem novinho mesmo, e ele se desequilibrou. Ele retomou o espetáculo dele e terminou lindamente aquele espetáculo. Ele levou aquela plateia, assim, olha, foi emocionante o que aquele menino fez no palco. Então, a gente pode esperar em cada espetáculo uma surpresa, um brilho diferente, uma emoção diferente. Nenhum espetáculo é igual ao outro, né? Não, nenhum espetáculo é igual ao outro. Por mais que se repitam as apresentações, mas nunca é igual. Até o calor do público também. E o artista, ele sente isso. Eu converso muito com alguns artistas lá e eu pergunto a eles assim, aquele frio na barriga ainda vem? Eu acho que quando se perde isso, se perde a magia de estar em cima do palco. E eles fazem, vem. Seja na estreia, seja no último dia da apresentação, sempre vem. Porque eles sempre estão ali para entregar o melhor. E como você colocou, são apresentações ao vivo. É o teatro ao ar livre o tempo todo. Então, erros podem acontecer por uma falha, mas quando o público abraça, o público sente, o artista sente aquilo ali, aquela emoção, ele vibra junto, ele vai lá e se ele estava dando 100%, ele vai dar 200, 300. Porque, afinal de contas, são seres humanos que estão ali. E o público vai para se divertir, mas tem uma empatia, a gente percebe, nós percebemos naquele momento, assim, um abraço caloroso do público em relação àquele artista, e aquele artista, ele entregou tudo que ele podia naquele momento ali, foi muito bonito de ver. Outra coisa que eu acho que gera curiosidade do público em geral é a logística de um circo. Porque, assim, você vê muitas máquinas, você vê uma lona enorme, tem toda a estrutura da área de alimentação, por exemplo, e o transporte de todos os artistas, né? Aqueles caminhões lá, inclusive, os motorhomes, são shows à parte. Eu vou lá, eu gosto muito de dar uma olhadinha nessa situação. Como é que é feita essa logística toda? Então, vamos lá. O circo hoje ele conta com aproximadamente 20 carretas, tá? 20 cavalos e 20 carretas, onde ele transporta toda a sua estrutura. São mais de 900 toneladas de estrutura só do circo, além dos motorhomes dos artistas. Então, se deslocam de uma cidade para outra dessa forma, o material vem nas carretas do circo, para a montagem estrutural do circo, na cidade que vai montar, também tem os equipamentos, né, do circo, aí a gente tem retro, bobcat... E tem uma equipe específica para isso? Tem equipe específica de montagem, o circo é dividido por setores, né? Funciona como uma empresa realmente. Então tem a direção artística, tem a direção de montagem e desmontagem, tem a direção de marketing, do qual eu faço parte. E assim é montado o circo para que a gente entregue ao público aquele espetáculo, ou seja, uma experiência que o público vai ter desde antes da estreia do circo. Porque muita gente, em muitas cidades que a gente passa, acompanha a montagem. Sim. Esses dias a gente soltou um vídeo, um resumo da montagem aqui em Sorocaba. Então é um vídeo que dá muito comentário, muita curtida. O pessoal gosta de acompanhar isso, gosta de acompanhar o bastidor. Então não começa lá no dia 19. Dia 19 é a nossa estreia, onde a gente espera o público lá dentro para verificar o que a gente preparou
Mas tudo começa antes, nessa logística de trazer o material, na E montagem. só depois que é montado toda a estrutura que os artistas chegam, é isso? Não, os artistas já vão vem chegando junto e a gente já vai colocando, posicionando, né, os artistas dentro do, vamos dizer assim, imagina um diâmetro, e aí a tenda vai ficar no local, posicionado, a tenda é montada primeiro, e a partir daí é marcado qual local cada artista vai ficar. E aí vai colocando seus motorhomes. Então, quando ele chega, o artista ele já sabe onde ele vai posicionar o seu motorhome para que ele coloque. Então, fica posicionados os motorhomes nas laterais do circo e atrás do circo. É muito bem organizado, Isso, né? Essa exatamente. estratégia É toda. toda uma logística preparada pelo pessoal de logística e pelo pessoal da direção de montagem e desmontagem do circo. E ainda está acontecendo muito essa questão assim, a gente vê o artista no palco fazendo malabarismos incríveis, mágicas incríveis, toda aquela apresentação maravilhosa, né? E depois você vê o mesmo artista vendendo algodão doce. No Circo Portugal ainda funciona desse jeito? Sim, eu acho que todo circo é assim, seja no Brasil, seja no mundo. São multitarefas, vamos colocar assim. E o artista ele faz isso. Às vezes ele faz até mais de um número. A gente tem, por exemplo, um artista que ele faz tanto o palhaço como ele faz um malabares de rebote, por exemplo, que é aquele malabares onde ele joga a bola no chão. Então, os artistas eles estão ali o tempo todo. E alguns participam da venda, outros não. E aí a gente também tem a equipe por fora que também não se apresenta, que são de artistas que já passaram pelo palco, que continuam no Circo Portugal até hoje. Alguns saem, vamos dizer assim, quando termina, e outros ficam com o circo e continuam viajando com o circo nessa vida que a gente fala. E aí tem um respeito também a esse pessoal que vai saindo, porque, como a gente coloca, né? O artista ele tem uma vida útil dentro do palco, até uma certa idade, vamos colocar assim. Vai depender muito de como ele se cuida, porque o artista ele precisa cuidar do corpo e da mente. E qual é o tipo de espetáculo também. Isso. Né? Mas após o artista dizer, encerrei o meu ciclo dentro do palco e eu quero me realocar dentro do circo. Então sempre vai ter um espaço para esse artista lá, para trabalhar, seja num guichê, seja na praça de alimentação, seja vendendo um produto. Então tem essa cultura, eu acho que é uma cultura de todos os circos, e no Circo Portugal tem isso também. Bom, para finalizar, uma última pergunta, senão eu vou ficar aqui a tarde inteira conversando com você, porque eu, de fato, gosto muito da arte circense. Como é a preparação do Globo da Morte, que é o espetáculo que mais mexe comigo, para mim me traz a infância, eu sou apaixonada por essa apresentação. Como é a preparação deles? Que moto eles usam? Como é a questão da manutenção dessas motocicletas? Então, vamos lá. Os nossos artistas hoje do Globo da Morte, eu acho que os que estão se apresentando hoje, tem mais de 8 anos se apresentando junto. Tem alguns que têm até mais tempo se apresentando. Eu falo a trupe que está formada hoje, tá? Então, assim, mas é um número que exige muito treinamento. Então, muita gente que está hoje no Globo da Morte começou a treinar lá na sua adolescência, a entender, fazer o bicicletinha que a gente chama, às vezes entrar ali no Globo com a bicicleta mesmo, ir treinando. Então, é treinamento o tempo todo. Eles treinam diariamente, às vezes até. Quando está muito em espetáculo, não vai o treinamento diário, mas assim, antes dos espetáculos acontecerem, antes da estreia, eles estão ali treinando, montam o equipamento para montar o Globo da Morte e deixar aquela estrutura pronta, porque aquela estrutura não viaja daquela forma, né? Aquela estrutura, ela é montada e desmontada para cada cidade que a gente vai. Então, desmonta ela, quando chega lá, os artistas vão lá colocar. A moto são motos Bros, que são utilizadas. A manutenção é feita dentro das cidades que a gente está, então é verificado sempre todo o material, por exemplo, óleo, correia, corrente, tudo isso para que a moto não traga nenhuma falha na hora H. Então, assim, mas sempre tem um teste antes. E o artista, quando ele sente que a moto dele pode apresentar alguma falha ou não, ele avisa lá ao pessoal, ele nem entra no número, ou ele já leva antes, entendeu? Então, antes da gente ver aquele espetáculo acontecendo, aquela atração acontecer, tem todo esse aparato por trás, de manutenção, de treinamento. Então, é uma coisa muito suave. E não só eles, né? Eu acho que todos os artistas, seja o artista do Malabares, que tem que treinar o tempo todo, o artista que faz a magia, que tem que treinar também, para que ela entregue ali uma apresentação, né? Como a gente fala, de uma forma bem calorosa, mas que ela consiga fazer com que a plateia participe daquilo ali, que sinta realmente a magia. A pessoa sumiu ali no palco, para onde é que ela foi? Então fica aquela curiosidade. Então tudo isso... É a magia do circo mesmo, mas também sempre atrelada à preocupação com a segurança, né? Perfeito. Isso é extremamente importante. Bom, eles usam a Bros lá, daqui a pouco a gente vai colocar uma Bros da Band no Globo da Morte, já pensou? Brincadeira, gente. Olha só, eu te agradeço demais a sua presença aqui no estúdio da Band. Vai ficar disponível para o nosso
para o nosso ouvinte internauta, né, para acompanhar a nossa entrevista. Só até que dia vai ser a temporada de vocês aqui em Sorocaba? Então, isso é uma coisa que todo mundo pergunta quando a gente está na cidade. Na maioria dos locais que a gente vai, nem sempre a gente chega com a data que a gente vai embora. A gente chega com a data que a gente vai estrear. Porque circo depende de muitos fatores. Da liberação do terreno, do tempo que o terreno foi liberado. E também do calor do público. À medida que a gente vai recebendo o calor do público, a direção vai dizendo, ó, a gente vai conseguir liberar o terreno, prorrogar mais 15 dias, 20 dias. Então a gente costuma dizer assim, é uma temporada curta, porque apesar de passar, vamos dizer que a gente passa aqui 2 meses, mas parece ser muito tempo, mas não é. Então, eu não tenho como te dizer exatamente qual a data que a gente vai embora. Mas, em média, aí, 30, 45 ou 60 dias é o tempo que a gente deve passar aqui em Sorocaba. Bom, então tem oportunidade de sobra aí para o público sorocabano visitar e assistir e se encantar com o Circo Portugal Internacional aqui em Sorocaba. Eu conversei com o Diogo Araújo, que é do marketing do circo. Muito obrigada, Diogo. Eu, por mim, perguntava milhões de coisas para você, mas vou deixar você com um pouquinho mais de curiosidade para você conferir o espetáculo do Circo Portugal Internacional aqui em Sorocaba. Obrigada. Muito obrigado a vocês pelo espaço e a gente espera todos vocês na nossa temporada aqui em Sorocaba.